Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e dessa vez para a gente trocar uma ideia sobre esse livraço aqui que é o Pulp do escritor Charles Bukowski. Para mim, uma das obras-primas do autor, pois é um livro que foge um pouco do tradicional quando a gente fala do Bukowski. Eu não falo no sentido da narrativa, né, dos temas, mas sim da escolha, porque aqui a gente tem, como aqui na capa mesmo, né, a gente tem uma novela, e na grande maioria das obras do Bukowski a gente tem uma espécie de, são contos, contando, né, ali uma espécie de diário, digamos assim, sobre acontecimentos da vida dele. E tem o alter ego, que é o Chinansky, que na grande maioria das vezes é o personagem principal das suas obras, e a partir desse personagem a gente vai adentrando aí nos seus contos e nos seus relatos. Então, e além, claro, também ele é muito conhecido pelos seus poemas, mas aqui em Pulp, a gente, como eu disse, né, tem essa pegada um pouco diferente. Mas antes da gente entrar propriamente no Pulp, uma das minhas leituras atuais também está sendo outra obra do Bukowski, que é o Hollywood. Conversa um pouco no sentido dessa, é uma das suas obras que também foge desse tradicional, como eu falei. Digamos assim, que são as duas obras que fogem desse enredo mais clássico, né, como eu falei, do poema e dos seus contos, que é o Pulp, e o outro é o Hollywood. E assim, isso aqui vai ser para outro momento, e eu também vou começar a ler a biografia dele, lançado aqui pela editora Veneta, para fazer uma espécie de, não um especial do Bukowski, mas conversar um pouco sobre a vida dele e o porquê que ele escreve sobre o que ele escreve. Então acho interessante, essa biografia talvez vá esclarecer alguns pontos, acredito que não vai esgotar, porque dificilmente uma biografia consegue esgotar, né, os pormenores de qualquer, seja qual for a sua personalidade que esteja ali sendo escrita. Mas é isso. Então mostrei para vocês essas duas leituras que também são do autor. E para a gente falar um pouquinho sobre o Pulp, ele já começa com uma característica muito interessante, que ele é o último livro do Charles Bukowski, né? Ele é de 1993 e o Bukowski foi falecer um pouco depois, em 94, em decorrência de uma leucemia. E o Bukowski, antes mesmo da gente entrar propriamente aqui no enredo, o Bukowski ele é considerado ali um dos últimos escritores do underground, né, da sarjeta. Eu já falei em outro vídeo que fala um pouco sobre a sarjeta, né? Eu já falei em outro vídeo que o Bukowski ele talvez não era considerado, o pessoal não considera ele dentro do gênero beat, ali dos escritores beat, porque ele não retratava sobre os mesmos assuntos. Mas eu acho que as características narrativas dele, essa coisa mais subversiva para o seu tempo, eu acho que lá no vídeo eu digo que eu colocaria o Bukowski fácil dentro dos escritores ali da geração beat, por mais que o próprio ele não se rotulava desse jeito. Mas o Bukowski ele começa a sua carreira literária ali no finalzinho dos anos 60, e o clássico, né, o Notas de um Velho Safado, esse talvez seja o livro com um título mais conhecido, não é à toa que o pessoal conhece ele também como o tal do Velho Safado, que é tirado desse livro que praticamente foi o primeiro lançamento dele. O Bukowski ele começa, entre aspas, velho, se eu não me engano é logo depois, eu acho que ele já tem mais de 50 anos, se não me falha a memória. Quando eu fizer um videozinho mais específico sobre a vida dele, ali depois de ler a biografia, eu trago esses dados mais precisos. Mas ele começou tarde, digamos assim, se é que a gente pode classificar o que seria tarde, mas analisando de uma maneira geral, é um pouco velho para o sistema, digamos assim. Mas é isso, eu acho que o Bukowski ele entrega essa experiência literária que, ao meu ver, ela é incrível, e ao mesmo tempo eu entendo que muitas das pessoas não conseguem, a palavra não é apreciar, mas é entender
essa maneira de relato sobre o nosso cotidiano. Muitas das vezes a gente tem essa panfletagem da literatura, a gente quer uma perfumaria, né, em determinadas situações. Na literatura não é diferente, a gente tenta de alguma forma sempre explorar e tentar chegar em algo, a palavra é bonito, harmonioso. E o Bukowski, ele vem com uma proposta completamente diferente, não só na sua a escrita, aí é que tá. Eu acho que o Bukowski, ele é gênio porque ele escreve simples e para todo mundo. Ele não tem firulas na sua narrativa, e essa forma simples de expressar a sua arte a partir dessa, no caso da arte dele, a escrita, mas ele não mostra essa parte mais harmoniosa na vida. Ele mostra o outro lado. Ele mostra o quanto a vida ela é injusta, ela é psicodélica, mas ao mesmo tempo o mais bonito de qualquer livro do Bukowski, por mais que você saia, digamos assim, com a palavra desesperançoso, se sentindo sujo, o Bukowski, ele passa uma mensagem que a vida você tem que meio que rir dela, você não deve levar ela muito a sério, senão ela te enlouquece. E é por isso que a gente vê muita válvula de escape no seu cotidiano. Então a gente vê aqui o Bukowski sempre relatando, sempre estando com alguma espécie de bebida, se distraindo com as mulheres e tudo mais. O que suja, digamos assim, a personalidade do escritor é essa parte mais tóxica, da maneira como ele trata às vezes as mulheres, né, com um tom um pouco acima do anormal, tratando ela até com uma certa espécie de violência. Se eu não me engano, tem um documentário dele, um dos mais clássicos, que aparece isso muito, né, ali na questão de até uma agressão, entre aspas, físicas, né, quando eu digo entre aspas, porque a gente não vê o contexto, né, geral e completo, mas ali tem, se eu não me engano, uma espécie de empurrão que ele dá na mulher. Eu estou falando aqui, mas faz muito tempo que eu assisti esse documentário. Mas o Bukowski, ele é muito lembrado, ele é muito criticado, no caso hoje ele é um cancelado por causa desse tipo de comportamento. E por isso que eu digo que eu entendo as pessoas que nem chegam a conhecer a obra, mas já conhecem essa espécie de repercussão dele. Novamente, é mais um assunto que dá pra gente falar em outro vídeo, essa espécie de que a grande maioria dos canais já fizeram, que é você dividir, né, o homem da obra. Então acho que dá um bate-papo bem interessante depois. Mas enfim, todo esse preâmbulo para dizer que o Bukowski aqui, ele encerra a sua saga na literatura por um gênero que é espetacular, não só na literatura, mas para o cinema, que o nome aqui já diz, né, é o pulp. Então o Bukowski aqui, ele faz uma homenagem a esse estilo, não estilo, né, mas esse material, que no caso era saído esse estilo pulp, era um tipo de literatura, digamos assim, que era vendido a preço de, sabe, seus centavos ali. O pulp vem do lance, se eu não me engano, da madeira, o estilo da folha, que era bem sensível mesmo. Então era uma literatura, entre aspas, descartável. Mas é interessante hoje, né, que muitas pessoas estão voltando, fazendo esse resgate nessas coletâneas que saíam nesses pulps, né, nessas coletâneas sejam de contos. Muita a galera da ficção científica está sendo muito resgatado desse período. O Conan, que, para citar um personagem conhecido aí, também é desse período. E é legal, né, que o pessoal tinha essa espécie de visão de descartável. Não é à toa que o Bukowski, ele abre o seu livro e faz uma dedicatória aqui, né, dedicado à subliteratura. Ele faz essa homenagem aqui, não vai focar, mas aqui ele dedica a esse livro a todos aqueles que fizeram essa subliteratura. E aqui, quando eu acabei o livro, a primeira sensação que eu tive é, poxa, por que o Bukowski, ele não explorou mais esse outro lado dele, né? E não só de ficar ali perambulando pelo alter ego do Chinansky, contando os seus relatos
de sobrevivência, de maluquices do seu cotidiano, em meio a bebedeiras, a transas baratas. Mas o Bukowski, ele simplesmente se sai tão bem que é como eu disse, eu senti falta mesmo assim de ver mais disso. Eu acabei o livro e eu já, tipo, poxa, por que isso aqui não tem não uma continuidade, né? Mas por que o escritor não escreveu mais romances, mais novelas nesse estilo? E aí, bem, o Bukowski, ele faz essa homenagem à subliteratura, que é muitas vezes vistas ali nesse período, ali no comecinho do século XX. E tem um estilo que o Bukowski ele adentra aqui, que é o noir. E o noir, esse estilo investigativo, policial, né, que tem a arminha aqui, né, que relata que é sobre isso, sobre um detetive particular. E o estilo noir, ele ficou muito conhecido no cinema também, ali principalmente na década de 40 e nos anos 50. Lógico que já existiam filmes um pouco antes, ali já, se eu não me engano, no finalzinho dos anos 30, e claro que também permanece tendo filmes até os dias de hoje, mas eu acredito que a era de ouro desse estilo é ali no início, claro, que é no começo dos anos 40 até ali no meio, pertinho dos anos 60, no caso, né? Pegando ali também a década de 50 como um todo. Esse, vamos dizer assim, tem o seu auge. O Hitchcock adentrou praticamente quase toda a sua filmografia nesse estilo. A gente tem um Cidadão Kane, que também tem um pouco dessa pegada investigativa, que até hoje é um divisor de águas por gênero do cinema. Enfim, vale a pena depois vir aqui e conversar um pouco só sobre esse estilo noir tão fascinante que fez história, né? Então, assim, o Bukowski, ele pega dessa subliteratura que é dos pulps, e ele escolhe o noir para fazer essa homenagem. Só que o Bukowski, ele simplesmente é genial porque ele subverte tudo que a gente encontra nesse estilo literário, nesse estilo ali que você vê muito no cinema do gênero noir, que é aquele policial que ele é inquebrável, né? No caso ele tem uma personalidade inquebrável, sempre tem o que a gente chama e é conhecida hoje como as femme fatales, né? Uma mulher sempre com uma personalidade forte, que às vezes a chave da trama é a partir dela, ela vai ser uma espécie de, sabe, ela vai segurar as pontas ali do roteiro e vai nos levar, vai nos condicionar àquela história, ou se duvidar vai ser até a heroína daquela história, ou a anti-heroína. E exatamente é o que o Bukowski faz aqui, só que tudo de maneira contrária. A gente tem aqui um policial, só que ele é um detetive, né, particular altamente fracassado, e esse fracasso a gente vai acompanhando desde os seus casos que ele vai pegando, ele não vai conseguindo, ele dá um jeito, quando ele dá um jeito, sempre dá uma merda no outro. E o que é mais apaixonante aqui, e saibam que é isso, é um cara que está ali no seu escritório, ele fica pegando casos e ele vai tentar, ao mesmo tempo que ele vai tentando consertar a sua vida, ele vai também, ao mesmo tempo, consertar esse problema que alguém está vindo procurar ele para ele resolver. Mas o que é mais impressionante aqui é como a escrita do Bukowski, a narrativa dele. É tudo muito ácido, é de um humor negro, que aquele caso que eu falei, né? Muita gente pode achar que é muito insultante, digamos assim, porque ele vai soltar mesmo o que na grande maioria das vezes é a realidade, aquela comunicação, aquele diálogo entre dois seres humanos, que às vezes acontece muita merda, um fala uma coisa que, enfim. Então o Bukowski, a magia dele está nessa narrativa de você não levar a sério o que está acontecendo, e ao mesmo tempo a gente vai entendendo aquele contexto que eu falei do início, que o Pulp, ele é o último romance que foi lançado do autor,
E a gente nota um pouco dessa autoimagem que o próprio Bukowski coloca aqui no seu Detetive. Então, Bukowski ele está escrevendo essa obra no mesmo período que ele está sabendo que está doente e, claro, ao mesmo tempo sentindo que talvez era, no caso, a sua última obra, e ele se despede aqui que de uma maneira muito interessante, né? Ele tem uma personagem que é como se fosse a Femme Fatale aqui no caso, que ele intitula como Dona Morte, e ela sempre vem no escritório como se fosse uma espécie de pegar, né, ele, tipo assim, vem comigo, né, essa paródia, né, digamos assim, Dona Morte, que os diálogos que ele tem com ela é como se fosse uma espécie que, calma, eu vou, mas não agora, digamos assim, né. Então tem esse tom de despedida do escritor que torna, no meio de toda essa sarcastidade dessa parada sarcástica que ele escreve, de um humor altamente ácido, esses pequenos detalhes faz com que a escrita e o tom ali da trama, fica uma espécie, um pedaço meio bem bonito, bem um símbolo, digamos assim, já que a gente sabe que é uma despedida do escritor. Então o final tem muito esse simbolismo, né? Uma despedida que, quando você sabe que é o último livro do cara, que ele já estava doente, fica assim, partes bem bonitas, bem poéticas, digamos assim. Então, assim, em maneira geral, é um livro que eu dei uma nota 10 para ele pela proposta que ele tem como narrativa. Eu acho que ele homenageia de maneira incrível o estilo ali da literatura pulp. Ele pega esse plano de fundo do gênero noir, que é simplesmente sensacional, tanto a parte séria, que é ali do cinema, e claro, do grande nível ali de literatura, porque quando a gente vai ver, os grandes títulos ali do cinema são retirados de obras, né, ali da literatura. Então tem essa parte mais séria, e o Bukowski aqui, ele simplesmente subverte tudo isso, colocando esse tom sarcástico, esse tom drástico, esse pessimismo, que ao mesmo tempo ele é profundo, ele é tristonho, mas, como eu falei, o Bukowski ele nos dá motivos para rir de toda essa desgraça e de toda essa sujeira. Tem vários pontos aqui que ele narra quando o detetive, né, ele está ali no seu escritório, vai para casa, ele começa a viajar nas ideias sozinho, e ele começa a se perguntar o porquê de determinadas coisas, e essas partes são simplesmente assim incríveis, que não tem como você não pegar uma caneta e marcar ou escrever alguma frase no celular. Então eu peço licença para você que chegou até aqui para ler um pouquinho de uma dessas partes aqui, que no caso é o início do tópico 22, na página 76. O Bukowski, ele, no caso aqui o detetive, ele tem essa espécie de choque mental. Acordei deprimido, fiquei olhando para o teto, as rachaduras do teto, vi um búfalo saltando alguma coisa, acho que era eu. Aí vi uma serpente com um rato na boca. O sol aparecia nas frestas da persiana e formava uma suástica em minha barriga. A bunda coçava. Estariam voltando as hemorroidas? O pescoço duro, a boca com gosto de leite talhado. Levantei-me e fui ao banheiro. Me dava raiva olhar o espelho, mas olhei a si mesmo. Vi depressão e derrota. Bolsas escuras caídas sobre os olhos. Olhinhos covardes, os olhos do rato acuado pelo puto do gato. A pele parecia que nem tentava, que odiava fazer parte de mim. As sobrancelhas caíam retorcidas. Pareciam dementes pelos de sobrancelhas. Horrível, uma aparência repugnante. E eu nem estava nem querendo evacuar. Todo entupido, fui à privada mijar. Fiz pontaria corretamente, mas saiu de lado e molhou o chão. Tentei mudar a pontaria, mas acabei molhando a tampa da privada, que esqueceram de levantar. Puxei um pouco de papel higiênico e passei no lugar. Limpei a tampa
Joguei o papel dentro e dei uma descarga. Fui até a janela e vi um gato cagando no telhado ao lado. Aí voltei ao banheiro. Peguei as escovas de dente, apertei a bisnaga. Saiu demais. Oscilou sobre a escova e caiu na pia. Era verde. Parecia uma lombriga verde. Meti o dedo nela. Pus na escova e comecei a escovar. Dentes. Que coisa da porra. Tínhamos de comer. E comer de novo. Éramos todos repugnantes, condenados aos nossos trabalhinhos sujos. Comer e peidar e se coçar e sorrir e festejar nos feriados. Terminei de escovar os dentes e voltei para a cama. Não me sobravam forças, não estava inspirado. Era um percevejo de pregar, um pedaço de linóleo. Decidi ficar na cama até o meio-dia. Talvez então a metade do mundo estivesse morta e ele seria metade menos difícil de enfrentar. Talvez quando eu me levantasse de tarde tivesse uma aparência melhor, me sentisse melhor. Uma vez conheci um cara que ficou dias sem defecar. Acabou explodindo, de verdade. A merda saiu voando da barriga. Aí o telefone tocou, deixei tocar. Nunca atendi ao telefone na parte da manhã. Tocou 5 vezes e parou. Eu estava sozinho comigo mesmo. E, por mais repugnante que fosse, era melhor que estar com alguém. Qualquer um, todos lá fora fazendo seus pequenos truques e piruetas. Puxei as cobertas até o pescoço e esperei. Charles Bukowski, Pulp. Isso aqui, gente, é espetacular. A gente vê esse tom meio melancólico na maneira também como ele enxerga a vida, e eu acho que todos nós, de alguma forma, em algum momento, passa por esse período, né, que a vida não faz sentido, o cotidiano ele parece esse mais do mesmo, mas esse mais do mesmo que não nos leva a lugar nenhum. Enfim, acho que já falei demais. Se você sobreviveu até aqui, fale aí se você já leu algo do Bukowski. Eu me arrependo demais de não ter lido isso antes. Eu sou muito fã do autor, tem poucas obras aqui que eu ainda falta eu ler, mas eu pretendo reler praticamente tudo do cara e trazer aqui para vocês aos poucos, porque esse cara, eu acho que ele merecia um pouco mais de atenção. Novamente, eu entendo o pessoal que cancelou o cara devido a determinadas maneiras de falar, determinadas maneiras de pensar, enfim, mas eu sou um dos caras que conseguem separar o tal do autor da obra, beleza? Esse livrinho aqui, ele me lembrou outro quadrinho espetacular chamado Diomedes, do Lourenço Mutarelli. Eu até vou pegar ele e reler, porque ele também, o Mutarelli ali, ele traz esse tom meio... Ele faz homenagem também a esse noir, digamos assim, também um policial meio ali fracassado, esse tipo de coisa, e essa linguagem dos quadrinhos com a arte do Mutarelli, o tom do Mutarelli também é simplesmente genial. Eu já tô com ele também aqui na fila e logo mais ele vai aparecer por aqui. Não sei se o Mutarelli pegou essa obra do Bukowski como referência, eu acredito que não, mas me lembrou muito quando eu acabei de ler, veio logo à cabeça o Diomedes. Beleza? Mais do que recomendado, Pulp. Eu acho que isso aqui é mais do que uma espécie de homenagem à subliteratura. Isso aqui é Bukowski na veia. Isso aqui é uma literatura, digamos assim, de guerrilha, do jeito que o Bukowski ele levou toda a sua obra. Beleza? Charles Bukowski, Pulp, é a minha indicação master de hoje. E eu espero que eu apresente venha mais vezes aqui para falar do Bukowski, porque é sempre espetacular. Beleza? Deixa o joinha aí se você curtiu o vídeo, deixa o dislike se não, deixa um comentário e indica aí qualquer obra, e de preferência se você já leu ou discorda de mim, se você curte ou não o Bukowski, beleza? A gente se vê logo mais para mais um videozinho no Sertão Cósmico. Valeu!